Tem uma música que eu ouvi há um tempo e ela me deu uma das reflexões mais profundas que eu já tive. Astral Flowers e DJ Vegas. Força do rapé. Talvez você já tenha ouvido, talvez não, mas tem um trecho nessa música que diz assim: quero ver quem vai ficar de pé. É a força do rapé. Quero ver quem é que vai ficar de pé. Senta para levantar. Eu ouvi isso e senti um arrepio que atravessou meu coração e eu simplesmente parei tudo. Porque essa frase simples resume algo que leva anos para muita gente entender sobre a vida, sobre crescimento, sobre espiritualidade, sobre cura. Parecia que alguém tinha colocado em palavras algo que eu vivi e nunca tinha conseguido explicar. E resume também algo que o rapé, essa medicina ancestral, milenar, faz com a gente de uma forma quase que impossível de traduzir. Fica aqui comigo até o final, que eu vou compartilhar essa reflexão com vocês. Porque talvez ela chegue exatamente no momento em que você mais precisa ouvir. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda o que é o rapé de verdade. Não o que as pessoas falam ou imaginam por aí, tá? Não aquilo que aparece em comentários superficiais na internet, mas aquilo que ele realmente é de origem. O rapé é uma medicina ancestral, sagrada, usada há séculos por diversos povos indígenas da Amazônia. Tribos como os Runicuim, conhecidos como os Kaxinawá, os Uanapi, Catuquiná, Iauanauá e tantos outros guardiões de conhecimentos milenares. O rapé é produzido a partir do tabaco sagrado combinado com cinzas de plantas medicinais específicas. Cada combinação tem uma intenção. E cada tribo possui seus próprios preparos, as suas próprias rezas e suas próprias intenções. O rapé não é modinha, não é um entretenimento, muito menos uma fuga. O rapé é uma ferramenta espiritual e medicinal que essas culturas usam em rituais de cura, de clareza mental, de limpeza energética e conexão com o sagrado. É uma ferramenta de conexão, de limpeza, de centramento e de presença. Tradicionalmente, o rapé é soprado nas narinas através de um instrumento chamado tepe, quando uma outra pessoa aplica em você, ou o curipe, quando você mesmo se auto-aplica. E, embora a experiência possa ser intensa, o propósito do rapé nunca foi provocar espetáculo. O propósito principal do rapé sempre foi trazer presença. E é justamente aí que começa a força que a música fala e a reflexão que mudou a minha forma de enxergar essa medicina e a vida. Quando eu ouvi a música do Astral Flowers e do DJ Vegas, algo dentro de mim respondeu imediatamente. Isso é exatamente o que o rapé me ensinou. Quero ver quem vai ficar de pé. É a força do rapé. Quando pensamos em força, normalmente pensamos em seguir em frente, continuar, resistir, lutar. Quando o rapé entra, ele ensina algo completamente diferente. Ele não te coloca para cima imediatamente, ele primeiro te senta. Quero ver quem vai ficar de pé. Senta para levantar. O rapé te força a parar. Ele te tira do automático. Às vezes traz desconforto, tontura, emoções que estavam represadas. Às vezes você chora sem saber o porquê. Às vezes vem uma clareza que dói muito, porque a verdade dói antes de te libertar. Ele te senta no chão, literal e figurativamente. Não para te enfraquecer, mas para te preparar para que você possa se levantar totalmente diferente. E foi exatamente isso que vivi. Quando eu recebi o rapé, eu não estava buscando ali uma experiência extraordinária. Eu simplesmente estava aberta. Aberta para sentir, aberta para aprender, aberta para ouvir. E o que aconteceu foi muito diferente do que eu imaginava. A primeira coisa que eu percebi quando eu recebi o rapé não foi força, foi silêncio. Um silêncio interno que eu não sabia que existia. Como se todo o ruído da mente tivesse diminuído por alguns instantes
Como se as preocupações, os medos, as cobranças e a correria tivessem dado espaço para algo muito mais profundo. Eu mesma. E pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente comigo. Sem distrações, sem máscara, sem fugas. Vieram emoções, vieram lágrimas, vieram percepções. Quantas dores estavam escondidas? Quantos sentimentos estavam esperando para serem vistos? E naquele momento eu compreendi que eu não precisava lutar, eu não precisava controlar, eu não precisava fugir. Eu precisava simplesmente sentir. Eu precisava sentar diante de mim mesma. E foi ali que eu entendi o significado dessa frase. Senta para levantar. Porque naquele dia eu não fui derrubada, eu fui preparada. A vida não estava me enfraquecendo, ela estava me mostrando uma nova forma de força. E aí eu pensei, a vida faz o mesmo, não faz? Toda grande virada na sua vida veio depois de uma queda. Toda sabedoria real veio depois de uma dor real. Todo o despertar verdadeiro, ele começa com um colapso, com algo que te força a parar, sentar e olhar para dentro. O rapé não é diferente. Ele só faz isso de uma forma concentrada, intencional e guiada. Senta para levantar. Não é fraqueza. Esse é o processo mais corajoso que existe. Quem já viveu uma cerimônia com rapé sabe que algo muda depois. Mas por quê? O que acontece de verdade? Porque tantas pessoas falam sobre clareza, sobre presença, sobre reconexão. Ele muda em pelo menos 3 níveis. E eu vou explicar para vocês. O primeiro nível, o nível físico. O rapé ele ativa receptores no nosso sistema nervoso. Ele traz o nosso sistema nervoso para um estado de alerta, porém é um estado de alerta calmo. É diferente da ansiedade, é diferente do torpor. É uma presença mais afiada. Mas agora, ele também limpa as vias respiratórias e muitas pessoas relatam uma sensação de limpeza, uma respiração mais aberta. Eu mesma, as minhas narinas pararam de revezar e eu consigo respirar pelas 2 narinas. Que sensação maravilhosa. E também as pessoas, além de relatar a respiração melhor, mais aberta, um maior estado de alerta consciente. 2. Nível mental. Todo ruído para. Aquele barulho constante de pensamentos, de preocupações, de listas, de notificações, silencia. E nesse espaço de silêncio, algumas respostas muito importantes começam a surgir. 3. O nível espiritual. E aqui eu vou falar com muita honestidade e profundo respeito. Quem usa o rapé com intenção e dentro de um contexto sagrado, relata algo que a ciência ainda não consegue mensurar completamente. É uma sensação de reconexão, mas é uma reconexão com você mesmo, com o que realmente importa, com algo muito maior. Talvez o mais difícil de explicar, porque não se trata apenas de entender, se trata de sentir. É como se você voltasse para casa dentro de si mesmo. Os povos indígenas dizem que o rapé limpa o que não é seu. Pensamentos que não são seus, energias que você carregou dos outros, medos que você herdou sem querer. E talvez esse seja um dos maiores presentes dessa medicina. Ela não adiciona algo em você. Ela te devolve você a você mesmo. E aí sim, você se levanta. Mas sabe o que é mais bonito nessa reflexão? Você não precisa usar o rapé para entender a lição que ele carrega, porque a vida inteira funciona assim. Senta para levantar. Você perdeu o emprego? Sentou. Mas foi nessa queda que descobriu o que realmente você queria fazer. Seu relacionamento acabou? Sentou. E foi nessa dor que você aprendeu quem você é quando está sozinho. Você falhou no negócio? Sentou. Mas foi no fracasso que você aprendeu o que nenhum curso te ensinaria. Foi justamente nesses momentos que você cresceu.
Foi justamente nesses momentos que você descobriu forças que nem sabia possuir. A sociedade nos condicionou a ter medo de sentar, a vermos a queda como uma derrota, a maquiar a nossa dor com distrações, com velocidade, com barulho. Mas os mais sábios, os maiores mestres da humanidade, os indígenas, os monges, os grandes líderes espirituais de todas as culturas, todos ensinam a mesma coisa. A cura não acontece na fuga, a cura acontece na presença. Existe muita sabedoria na pausa. Senta, respira, sente, passa. E quando você se levantar, vai ser diferente. Vai ser muito mais. Quero deixar aqui 3 reflexões simples para você levar contigo, com ou sem a medicina. 1. Crie seus momentos de sentar intencionalmente. Crie momentos intencionais de silêncio. Pode ser uma meditação, uma caminhada, um diário, alguns minutos respirando profundamente. Não espere a vida obrigar você a parar. Pare por escolha. Quem senta por escolha raramente é derrubado à força. 2. Quando vier a dor, não fuja. Quando uma emoção difícil aparecer, não fuja imediatamente. Observe, sinta aquela dor, acolha ela. Nem tudo precisa ser resolvido na mesma hora. Às vezes precisa apenas ser sentido. Emoção que é sentida, passa. Emoção que é evitada, fica e cresce. E como cresce. 3. Respeite o seu ciclo de queda. Para de se punir quando você está num momento baixo. Reconheça, eu estou sentando agora e tá tudo bem, porque eu vou me levantar muito melhor. Nem toda pausa é retrocesso, nem toda queda é derrota. E essa consciência muda tudo. Você deixa de ser vítima do processo e passa a ser participante consciente desse processo. Astral Flowers e DJ Vegas talvez não soubessem, ou talvez soubessem muito bem. Eu acredito que eles realmente sabiam que estavam resumindo uma filosofia milenar em uma frase. Senta para levantar. Não tem crescimento sem queda. Não tem despertar sem escuridão e sem pausa. Não tem levantada sem ter sentado primeiro. E o rapé? Essa medicina sagrada dos povos da floresta carrega isso no seu DNA. Ele não te promete leveza imediata. Ele te promete verdade. E a verdade, quando você a enfrenta cara a cara, liberta. Talvez seja exatamente por isso que essa música me emocionou tanto. Porque ela me lembrou que algumas das maiores forças da nossa vida nascem justamente nos momentos em que paramos de lutar. Nos momentos em que respiramos. Nos momentos em que aceitamos sentir, nos momentos em que finalmente sentamos diante de nós mesmos. E então, nos levantamos, mais conscientes, mais presentes, mais fortes, mais verdadeiros. Quero ver quem vai ficar de pé. Mas primeiro, senta para levantar. Me conta aqui nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você teve que sentar e o que você descobriu quando você se levantou. Eu vou amar ler a sua história. Deixa seu like se você gostou do vídeo e se esse vídeo te tocou em algo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal, porque aqui não viemos para sobreviver, nós viemos para despertar. Gratidão por existir, gratidão por estar aqui, força e sempre. House.